E, na verdade, tudo que você falou também me lembra de uma coisa muito boa para nós aqui cristãos que estamos com esse livro em mãos aqui da Vida Nova, que é, não estamos aqui com um livro que tenta abordar detalhes técnicos, mas sem a piedade e a fé cristã, a fé bíblica. Não é um livro com um teor liberal que anula aqui a inspiração divina que capacitou os homens, sim, homens, mas para escreverem guardados pelo Senhor. Então, nós temos aqui debates a respeito da aceitação do cânon, por exemplo, mas nós temos autores que são comprometidos com a inerrância das Escrituras e trazendo para a gente aqui conclusões, mostrando que a nossa fé não é um fideísmo, não é um salto de fé sem argumentação, sem base, mas eles trazem para a gente aqui a argumentação o suficiente para nós percebermos que nós temos bons motivos para acreditarmos que o livro que nós temos em mão, o Novo Testamento, a Bíblia, ela é um livro inspirado pelo Senhor, que nós podemos ler e ouvir o Senhor falar com a gente, né? Isso são questões bem, bem interessantes. E me levam até a gente falar, nem que seja brevemente, mas um pouquinho sobre os autores. É relevante isso, né? Nós temos aqui na capa o nome do D.A. Carson e do Douglas Moo. O Carson, por exemplo, talvez seja um pouco mais conhecido do pessoal, é uma das maiores autoridades do Novo Testamento, né? Mas, assim, o que é que você pode falar para a gente desses dois autores e da capacidade deles para escrever uma obra como essa daqui? Joia, joia. Sauer, aproveitando a sua fala, que aí vai encaixar na coragem que eu penso desses autores, né? Porque pensa o seguinte, esse livro, né, para você produzi-lo, você está utilizando um grande método de estudo bíblico. Né? Então, recentemente, Vida Nova lançou aquele livro de Gálatas, né, do Tenney, que é um livro sobre métodos de estudo bíblico. Né? E diante daqueles diversos métodos, tem um lá que é o método crítico. Qual que é o método crítico? Né? Essa palavra crítico, sempre que a gente pensa nela, a gente já pensa nos liberais, a gente já pensa nessa turma que nega, e realmente isso existe, isso é real, a gente deve pensar sobre isso. Mas essa obra ela foi lançada em 1992 nos Estados Unidos, né? Aonde ainda esse movimento de negação, esse movimento de perguntas, tinha um grande resultado na negação. Então, assim, a gente, os estudiosos daquele período, focavam nesses elementos históricos e ficavam apenas nesses elementos históricos. Então, os elementos sobrenaturais que você não consegue captar na sua pesquisa científica, na sua pesquisa, digamos assim, mais concreta, né? De texto, de manuscrito, de pessoas reais. Então, você nega, né? E diante disso, Sauer, surge esses dois autores, mas um ponto que talvez você deixou passar aí é que as primeiras edições, Sauer, eram 3 autores. Exato, né? Exato. Isso então, é um ponto interessante. Exatamente. Então, assim, essa obra foi lançada em 1997, né, aqui no Brasil, por 3 autores. E essa obra, para vocês verem a envergadura dos autores, tudo isso eu estou falando para a gente pensar sobre os autores. Em 1997, vendeu todos, ele teve que fazer uma reimpressão dessa obra em 1997, porque havia vendido tudo. Né? Então, essa primeira edição com essa capa, né, aconteceu isso, e pensa, né, o contexto, Sauer, teológico. Você tem uma grande eruditos negando o texto, usando o método crítico para negar o texto, e surgem 3 autores usando esses métodos críticos de pergunta, de interesse, dizendo não, é importante sabermos sobre os elementos históricos, mas é importante ter em mente que o texto também fala, e esse texto é revelado, esse texto tem 2 autores, autor divino, autor humano. Então, a história não é o fundamental é o que está registrado aqui. Nós buscamos na história elementos para compreender melhor o que está registrado aqui. Então, esses autores surgem para, então, trazer esse texto. Né? Então, aqui, a segunda capa é a primeira edição ainda, e a segunda capa, e agora nós, então, chegamos a esta obra com esses 2 autores. Don Carson é um espírito. Pode falar, Sauer. Não, então, justamente, eu quero só que, se possível, você nos fale aí o porquê que o Morris sai, então, da capa aqui nessa nova edição. Os autores, né, eles continuaram estudando, né,
Então, como você bem disse, Saulo, Don Carson é um especialista no Novo Testamento. Então, com novas leituras, com novas reflexões, com tópicos que surgiram na jornada, eles se viram, então, com essa demanda de atualizar, né, de criar uma nova edição e de trazer elementos novos. O que acontece é que, nesse momento, Saulo, o Morris ele já estava com uma idade bem avançada. Então, ele não conseguiu, por conta desse aspecto da idade, do seu aspecto físico, contribuir com esses autores, né? Então, esta obra tem ainda coisas que reverberam do Morris? Sim, mas os autores leram os capítulos do Morris, atualizaram. Teve capítulos que eles disseram aqui, isso está escrito no prefácio, que eles reescreveram os capítulos do Morris, e tudo isso com o Morris atualizando, né, com a ciência do Morris. Então, não houve um racha entre eles. O que aconteceu Sim. foi que, por uma questão, né, natural, né, ele se viu incapaz aí de contribuir com esses autores. Então, por isso que agora são só 2 autores. Entendi, mas ainda assim, 2 autores realmente muito capazes, muito prolíficos em seus trabalhos, né? Inclusive, se eu não me engano, o comentário de Romanos que a gente tem, que a Vida Nova tem aí, exegético, é do Douglas Moo? Pois é, aproveitando essa bola que você levantou aí, o Moo não só fez o de Romanos, mas o Moo ele é bem audacioso, né? Ele também escreveu um comentário de Tiago, né? Então, assim, as cartas que eram, digamos assim, né, rivais, né, por boa parte da tradição, o Moo escreveu sobre Romanos, o comentário exegético, né, da série da Baker, né, e escreveu um comentário de Tiago, tá certo? Então, o Moo, ele é também um especialista, ele é professor de estudos bíblicos na Eton College, né, então não é qualquer autor. O Don Carson não é qualquer autor, né? Então é um autor que já veio aqui muitas vezes no Brasil. Só para vocês terem ideia, né, aqueles que nos acompanham, olha só, dentro só do catálogo da Vida Nova, olha os livros que o Carson já publicou. Comentário bíblico da Vida Nova, ele foi editor, né, de um calhamaço do comentário todo bíblico, né, de toda a Bíblia. Ele contribuiu, mas ele foi, né, responsável, ele foi organizador. Ele também escreveu comentários sobre João, sobre Mateus. Ele escreveu pequenas reflexões também, comentários sobre os evangelhos, o discurso de despedida da oração de Jesus, o modelo de maturidade cristã, quando Jesus confrontou o mundo, o Sermão do Monte. Então, são reflexões resultantes, né, de um estudo primoroso das Sagradas Escrituras, e aí, de forma temática, ele, então, contribui para os leitores. E talvez, a obra que eu mais gosto do Carson, que é junto com a do Billy, né, que é o comentário, né, o uso do Novo Testamento do Antigo. Né, é um calhamaço, é um trabalho maravilhoso. Né? Então, assim, sim. É um autor excelente, um autor que tem abençoado muito isso dentro do catálogo de Vida Nova. Né? Editora Fiel tem um monte de textos, e fora outras editoras aí que já publicaram o Carson.